Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou o Leonardo Santos aqui do canal Valores e Negócios, junto com o meu inoxidável amigo, Dr. Jonas, para mais uma conversa sobre assuntos aí que estão tomando as redes sociais, né? E as pessoas estão deixando de trabalhar, deixando de produzir negócio para ficar comentando sobre esses assuntos. O pessoal gosta, né, cara? Impressionante, impressionante. Vamos começar com o Pose? Pose foi preso, né, recentemente aí, o caso tomou grande repercussão. Até é porque eu não sei realmente o nome desses ilustres artistas. Realmente é um movimento que o Oruan foi para frente do presídio, teve toda uma movimentação, né? Eu sei porque a galera me manda e pede para comentar, né? E assim, isso foi bem depois da morte de um policial na Cidade de Deus, aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, foi antes da morte do policial. Foram 2 dias antes. Ele foi preso depois, não foi? Ah, sim, ele foi preso depois. Ele foi preso depois da morte, né? Então, assim, tem várias teorias de conspiração. Eu vou chegar nesse assunto, vou também falar sobre isso, que aí você está querendo levantar. Eu tenho um pensamento também com relação Você tem um pensamento que seria uma espécie de retaliação? Com certeza absoluta. Ali foi uma retaliação da Polícia Civil. Só que até antes de entrar nesse assunto, eu acho que a gente tem que... Porque a gente está querendo crescer nesse canal, né? A gente vai começar por esse caminho. Então a gente vai chegar nele, daqui a pouco a gente passa rapidinho por cima. Rapidinho, A grande discussão, Léo, é qual o limite entre a cultura, a liberdade de expressão e o crime, né? Sim, inclusive, nós vamos falar daqui a pouco sobre a questão do Léo Lins aí, sobre a piada. Então, assim, mas antes de chegar nessa parte da piada... Qual o limite entre a cultura, liberdade de expressão e o crime? Se você me fizer essa pergunta, eu não tenho... Eu também não sei. Não saberia te responder nesse momento. Você pega o vídeo do Pose, né, depois a edição pode colocar aí na tela, né, os trechos dele cantando. É uma verdadeira exaltação a uma facção criminosa, né, do Rio de Janeiro. Tem uma música dele que fala de Deus, me sinto abençoado. Não, tem. E eu me sinto abençoado. Tem também. Não foi essa que ele cantou, não. Então, assim, essas aí são as que são publicadas, né? Que são lançadas. Entendi. Mas as que são divulgadas, agora as que ficam ali no baile da comunidade, são músicas realmente de exaltação. É o famoso proibidão? Eu estou desatualizado em relação... o proibidão é de exaltação, é sexual, então o proibidão ele tem várias vertentes aí, tanto uma conotação criminosa, né, se for o caso, a gente entender dessa forma, ou uma conotação sexual. Então, né? Ele é proibidão, é aquele que a rádio não toca, ou quando toca, ela omite algumas palavras. Troca algumas palavras. Então, na verdade, o artista, às vezes, até ele grava duas vertentes da música, né? Duas formas da música para poder... Num meio de comunicação, ele vai... Isso, mas lá dentro do baile, lá na comunidade, ele toca a música, né? O proibidão. Então, assim, é uma verdadeira exaltação a essa facção. Só que... a gente tem que entender, né, a questão do limite que eu estou falando, que a gente levantei essa questão, até por uma questão de cultura de periferia. Então, além de ter uma questão cultural, nós vamos falar de uma questão de cultura de periferia, que é um outro tipo de cultura. É uma cultura, só que é uma cultura mais específica, uma cultura de comunidade. Né? E a questão da liberdade de expressão. Só que, quando ele faz essa exaltação, se fosse, de repente, uma conversa ou num podcast, ele poderia, sim, eu entenderia que poderia tipificar realmente a questão da apologia ao crime. Em cima de um palco, cantando uma letra de uma música, o artista tem essa liberdade ou não tem essa liberdade? É o que a gente tem que pensar. E, principalmente, quando ele grava esse tipo de música de exaltação, ele está incentivando aquelas pessoas da comunidade a também exaltarem aquele tipo de facção. Você acaba atuando como um formador de opinião, né? E você tem uma galera que segue aquilo, que vive naquele ambiente. Daquele meio. Aí você fala muito, né? O ambiente molda as pessoas, né? Você está num ambiente
onde as pessoas querem estudar, fazer concurso, abrir negócios e tal, você vai ser moldado por aquele ambiente. Com certeza. O contrário também acontece. Você está num ambiente onde é sexo, droga e funk. E funk. Não tem jeito. Você vai crescer dentro daquele ambiente. Então, é uma discussão realmente que ela não é simples, tá? É uma discussão que ela tem que ser levada para um outro patamar da sociedade. Acho que a sociedade tem que discutir isso mesmo e dizer, entender o que ela quer para ela. Né? Porque você pode entender também que o cara está ali como artista apenas contando a realidade de uma determinada comunidade. Você não tem um filme, você não tem uma novela que narra e lá tem um traficante, e lá tem um bandido. E quantas vezes a novela ou o filme faz a gente exaltar e torcer pro bandido? Quantas vezes a novela ou o filme faz a gente torcer pelo criminoso? Daquela série... Impuros? Não, também tem essa. Mas não era nem essa que eu pensei. Na Casa de Papel. A galera de Papel, torcendo pra galera que tava pros criminosos. Então, aquilo é uma apologia ao crime? Ou aquilo é uma ficção? Então, assim, entender isso, que é o limite e que é difícil, não é fácil. Então, esse limite entre a cultura, a periferia, a liberdade de expressão e o crime, é um limite que eu acho que a sociedade tem que definir aí o que ela quer para ela. Entendeu? Porque passou disso aí, cara, e aí vamos entrar na questão da polícia, né? Porque a polícia prendeu ele pela apologia ao crime, né? Na investigação de apologia ao crime, e numa investigação de possível associação ao tráfico. Então, os crimes dele naquele momento, né, que eles estão sendo investigados, foram esses. Até porque só a apologia ao crime não dá prisão, entendeu? É uma pena mínima, então, bem pequena. Então, não daria para dar até detenção só, acho que é menos de 1 ano. Então, é de 1 mês a 6 meses, salvo engano. Só que ela tem que, hoje, aí você coloca a associação, que aí você eleva a pena, né? E aí você consegue pedir uma prisão. E foi o que a polícia fez, só que a polícia fez isso logo depois do quê? Da morte de um policial da CORE, né, da Coordenadoria e da Polícia Civil, na Força Especial da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, na comunidade também da Cidade de Deus, onde foi gravado há 2 dias atrás, tinha sido gravado o vídeo do Pose, né, nessa exaltação aí à facção. Então, na verdade, entendi também que foi meio que uma retaliação, uma resposta da Polícia Civil, queria dar alguma resposta de alguma forma. Só que assim, aí foi pegar o que é mais fácil, né? O cara que mora lá no Recreio. Mora na pista, né? Mora na pista. Porque lá dentro o cara... na hora que eu pensei foi isso, né? Tipo assim, eu não posso ir lá dentro, eu não consigo ir lá dentro, eu causo todo um reboliço, porque você tem pessoas... Infelizmente, os caras fazem a comunidade ali como escudo. Refém. Eu diria escudo, eu não diria nem refém, é escudo mesmo. Você não vai, você causa... É desproporcional. Sim. Então você faz o quê? Você pega o cara que tá na pista. Isso aí. Então essa foi a ideia, né? De pegar ele para mostrar, estamos fazendo alguma coisa. Só que esbarrou nessa questão, né, cara? Porque assim, não é porque se ele estiver realmente cometendo um crime, se foi entendido dessa forma, ele tem que ser punido, tem que pagar por isso. Que as pessoas ficam, mas o político, mas o cara do INSS, o cara tá solto, o cara disso, daquilo, que roubou bilhões, não importa, crime é crime, independente de quem quer que seja. Se a polícia foi ali, conseguiu investigar e o juiz deu uma liminar para prender mais rápido, aí é uma outra discussão. Mas essa discussão da cultura, liberdade de expressão, cultura e periferia e crime, principalmente nessa questão da apologia ao crime, ela deve ser levada para uma discussão da sociedade, para a sociedade entender o que ela quer. Cara, não adianta você sair prendendo todo, porque senão você vai ter que prender todos os MCs. Sim. Boa parte dos MCs vai ter que prender, não tem opção. Então, assim, pegar o cara, que ele, salvo engano, até peço desculpa, se você não tiver falado isso, mas, salvo engano, ele pertenceu realmente a essa facção no passado, né? Como trabalhou efetivamente para o tráfico. Aí depois se tornou artista, cantou e seguiu a vida dele. No final das contas, eu acho que tem uma expressão, né, que eu não sei se ela é fidedigna, narcocultura, né? Narcocultura. É o que está sendo levantado agora. Está sendo levantado. É isso aí. E aí eu não sei se acaba fortalecendo. Sim. Porque aí, quando ele saiu, ele já fez um discurso inflamado. Cara, estão me perseguindo. Se ninguém sabia quem era o Pose, agora então o Brasil todo sabe. E aí criaram um herói. Criaram um mártir. Exatamente. Entendeu? Criaram um herói. Entendeu? Criaram um herói. É o cara que luta contra o sistema e está sendo perseguido. Você acaba fortalecendo aquilo que você queria combater. Que você queria combater. E aí não consegue. Por quê? Porque é frágil. Você quer fazer alguma coisa ali, mas, cara, tenha... fundamento, porque se você tem fundamento, ele estaria preso até hoje.
Você tem suposições, você tem algo muito frágil. Tanto que a esposa dele, a mulher dele, no mesmo dia que ele foi solto, ela sofreu também uma operação na casa dela de busca e apreensão por possível associação ao tráfico e também lavagem de dinheiro do tráfico por... A polícia tem contato, segundo notícia de jornais, eu não estou nos autos, eu não vi, transferências de traficantes para a conta dela, para a conta da empresa dela, e de outras transferências de pessoas assim que não tinha por que estar transferindo aquele dinheiro para ela. Então também ela sofreu uma operação nesse dia, né? E assim, Léo, cara, não vou dizer todos, mas 90% aí a maioria, tá? Não todos, a gente não gosta de generalizar nada. Nos bares e comunidades são financiados realmente pelo tráfico. Porque ali você traz tanto as pessoas da comunidade que estão ali dentro, quanto milhares de pessoas de fora, cara. A questão do tráfico que vão consumir. Sim, entendeu? Não, mas assim, parece que eu vou elogiar, pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas você tem um movimento social que precisa ser conhecido e debatido, né? Você vai numa comunidade, a comunidade, ela tem leis próprias. Sim. E que são muito efetivas. Sim. O cara bota lá, proibido lixo. Isso aí, acabou. Irmão, não tem lixo. Entendeu? É isso mesmo. Aí o cara bota, proibido roubo. Não tem roubo. Entendeu? Aí, no dia das crianças, os caras compram um monte de presente. E não é coisa de R$1,99, é presente bom, distribui para as crianças, distribui lanche e tal. Então você tem um ecossistema, por assim dizer, que erradamente funciona. Sim. A ausência do Estado, né? A ausência do Estado naquele lugar criou um ecossistema próprio, com leis próprias, com limites geográficos, com aplicação, com execução das leis próprias. Podemos discutir... Lógico, não, com certeza. Mas que efetivo, que é efetivo. Os caras falar não entra, não sai, não sai. E é isso aí. E aí esses caras, eles viram uma espécie, como você falou, de heróis por conta disso. Sim, por conta desse ecossistema próprio. A gente fala muito da referência alcançável. Qual é a referência alcançável daquela criança, cara? É o traficante. É o traficante. É o cara que tá com o melhor tênis, é o cara que tá com a melhor roupa, é o cara que tem um dinheirinho, mesmo que seja um vaporzinho ali, ele tem um trocado todo final de semana, ele porta uma Precisamos esclarecer o que é vaporzinho. A gente vai falar, ele porta uma arma, ele pega as meninas mais bonitas da meninas querem ele. Cara, a criança vai olhar e fala, pô, é isso que eu quero pra minha vida. A referência alcançável dela é aquilo ali. É isso aí. Então é isso que ela quer pra vida dela, cara. E é difícil. Aí como é que você tira... uma criança de dentro de uma comunidade que tem aquela referência e tenta mostrar pra ela uma outra realidade? E até que... O máximo que o cara vai tentar ser ou é jogador de futebol ou MC. Sim. Cantor de pagode também acho que dá. Mas eu acho que o MC, o cantor de futebol, é o que tem mais. E jogador de futebol... Fora traficante. Fora traficante. Aí se ele não consegue ser MC, ele não consegue ser jogador de futebol, ele vai pra onde? E é muito fácil, né? Porque se você não tem uma escola, não tem um curso técnico, não tem uma perspectiva de empreender alguma coisa, você não tem isso, do outro lado o tráfico vem e te abraça. Perfeito. É isso aí. Você te dá oportunidade de emprego. Oportunidade de emprego. Que é uma coisa que o Estado não consegue gerar. E, cara, assim, o que me assusta não é nem a... Eu acho que existem comunidades que realmente já não tem jeito, tá? Não tem outra forma de acabar com o tráfico ali naquela localidade. Mas, cara, no mínimo o Estado tinha que pedir que novas comunidades crescessem e nascessem. Porque os limites territoriais, eles estão cada vez mais próximos da pista. Tá muito difícil. Cada vez as barricadas estão chegando mais próximas da pista. Daqui a pouco a gente não vai poder mais andar na estrada. Então, assim, só que esses são os heróis dessas crianças. Aí você pega um Pose agora, que é um herói, né? Luta contra o sistema. E ele vai cantar lá, exaltando uma facção. Porra, esse cara influencia, cara, essas crianças. Esse cara influencia aquelas pessoas. E essas pessoas vão também exaltar aquela facção e vão querer fazer parte daquilo ali, daquele sistema. Porque se o cantor que eu admiro tá exaltando, cara, por que eu vou querer estar lá? Eu não posso ser o cantor, mas eu posso fazer parte daquele sistema que o meu cantor, o meu artista tá exaltando, entendeu? Sim. Agora, é crime? Não é crime? É uma discussão que é muito mais ampla, que eu falei. É uma discussão que tem que ser levada para a sociedade decidir o que ela quer, cara, com relação a isso. Porque entendeu? senão vai ficar tudo... Se ela quer criminalizar, se ela não quer criminalizar. Se ela quiser criminalizar, cara, então tem que parar a maioria dos MCs. Entendeu? A maioria... Não sou MC, cara. Rap, trap, rock. Cara, quantas músicas foram cantadas de exaltação à maconha, às drogas? Quantas nós temos por aí? Várias. Então, assim, se é para criminalizar, vamos criminalizar
e vamos impedir todo mundo. Agora, eu não posso pegar um ou outro, porque é um tiro no pé. O resultado, o tiro sai pela culatra e a gente cria. Você acaba fortalecendo aquilo que você deseja combater. Perfeito, a gente cria aí uns heróis que vão continuar influenciando as nossas crianças, e aí a gente já viu que isso vai chegar num local que a gente não vai ter mais controle. Nós já não temos controle, né? Já não tem, Já não temos controle. Você que chegou até esse momento do vídeo, aí não deixe de curtir, né? Comentar. Coloca nos comentários qual a sua opinião. Se você acha que é crime, se não é crime, né? Eu queria saber isso, eu queria entender o que as pessoas pensam, né? Sobre esse assunto, até para levantar esse debate, né? Levantar esse comentário. A sociedade decidir, que eu acho que isso é uma questão social.